Bom, falando um pouco da minha experiência em relação à questão da análise de risco de projetos, eu trouxe um exemplo que eu vivenciei para vocês. Eu estava numa empresa da área da saúde, a proposta do projeto era aumentar a produtividade do atendimento. Então, quando a gente começou a pensar no tema do projeto, começamos a validar esse tema, se ela é relevante ou não, né, se o gerente achava interessante, se fazia sentido para aquele momento da empresa, a gente começou a pensar no escopo, quantas unidades de atendimento a gente ia englobar no projeto e fomos fazer aí a nossa análise de risco, né? Com isso, optamos pela análise SWOT na época, né? E eu tentei resgatar aqui para vocês os pontos principais dessa análise SWOT que foi feito lá na época que a gente fez esse projeto. Esse projeto acabou sendo um projeto Greenbelt na empresa. Então, quando nós fizemos a análise SWOT pensando no risco do projeto, né, o que poderia existir de dificuldade ou de oportunidades durante a condução do projeto, nós desenhamos então a matriz SWOT, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembrando que essa parte de cima, forças e fraquezas, a gente mapeia questões internas, oportunidades e ameaça, nós vamos mapear questões externas, ok? Então, em termos de forças, pensando nesse projeto que era aumentar a produtividade do atendimento. A gente tinha, na época, uma equipe engajada, ou seja, toda a equipe de atendimento, operadores de atendimento, supervisores de atendimento, estavam interessados, né, no projeto. Tínhamos o tempo adequado também para trabalhar, ou seja, era possível, né, na parte da tarde, sempre era um momento em que as unidades ficavam mais vazias. E aí era possível trabalhar esse projeto lá no local presencialmente, então a gente tinha tempo e uma equipe engajada. Além da disponibilidade dos coordenadores, né, que estavam interessados. Por quê? Até porque a própria meta dos coordenadores na época, né, estava ligada a duas questões: produtividade e satisfação do cliente. Ou seja, se esse nosso projeto ajudasse a, de fato, aumentar a produtividade, os coordenadores tinham aí o bônus deles garantidos, né? Então, veja como que às vezes escolher um tema de projeto, né, que junta a fome com a vontade de comer ali, é interessante porque você acaba tendo como forças, né, o apoio das pessoas e o interesse das pessoas. Lógico que os coordenadores estavam interessados, eu ia garantir o bônus deles. Agora, em termos de fraquezas, né? Fraqueza investimento era limitado. A gente tinha no máximo R$ 20.000 para investir no projeto caso alguma mudança que a gente fizesse, né, precisasse de alguma obra, alguma pequena reforma, comprar equipamento, trocar computador, esse tipo de coisa. Então, R$ 20.000 é uma verba limitada. Pouco domínio do processo. Então, principalmente quando eu fui na empresa fazer o projeto, eu ainda não tinha total domínio do que era o processo de atendimento dessa empresa, quais eram os vários passos que tinham que ser cumpridos, né? E aí, aos poucos, eu fui, depois, né, ao longo do projeto, aos poucos eu fui entendendo toda a complexidade do atendimento, porque como era uma empresa de saúde, então na hora que você faz o atendimento, você tem que verificar se a pessoa tem plano de saúde, o plano de saúde tem que ter aprovado o procedimento que o cliente vai fazer, senão você faz o exame dele, depois o plano de saúde não paga. Então tinha uma série de questões, né, que estavam envolvidas. Então é claro que como fraqueza, no início do projeto eu ainda não tinha todo esse domínio. E o suporte da área de TI seria a distância, porque o projeto foi feito em São Paulo e a área de TI ficava no Rio de Janeiro. Então, isso também não era tão legal, né? Esse suporte à distância não era o ideal, colocamos como fraqueza. Em termos de oportunidades e ameaças, eu já estou olhando mais para o lado externo, né? Para as questões externas. Então, como oportunidade, eu tinha o apoio do fornecedor do sistema de atendimento. Então, o sistema que a empresa utilizava, né, para o atendimento, lá o sistema deles de imputar as informações das fichas de cadastro do cliente, esse fornecedor
a gente já tinha negociado com ele todo o apoio necessário e ele iria enviar, né, 2 técnicos dele para nos apoiar durante o projeto. Então isso era algo muito legal, positivo, né, e uma oportunidade, porque vinha de uma questão externa que é o fornecedor. E em termos de ameaça, né, a gente tinha uma imprevisibilidade da demanda e a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Então, o problema aqui era o seguinte: quando eu falo de produtividade, uma das questões que podem afetar a produtividade é a própria demanda, né? Se a unidade está cheia, tem muita gente querendo fazer ultrassom, ressonância, é claro que é mais fácil ter uma produtividade mais alta. Se a unidade está mais vazia, se a gente está com crise econômica, se as pessoas estão desempregadas, elas deixam de fazer exame. Então, na época, né, existia um pouco dessa imprevisibilidade e também a gente percebeu que poderia ser uma questão, a própria questão humana, né? Assim, será que a produtividade também estava sendo afetada porque estávamos fazendo contratações que eram ruins ou a gente estava treinando de forma inadequada, a nossa mão de obra não era qualificada? Então, isso também foi colocado. Portanto, aqui a gente mapeou, né? Mapeou os riscos. É dessa matriz SWOT que a gente fez, então, um plano de contingência, né? Para que pudesse começar o projeto, pelo menos com garantias mínimas, que a gente ia saber lidar com essas questões, caso elas de fato acontecessem ao longo do projeto.